Bem-vindo à reta final do nosso curso, e essa também é uma das aulas mais esperadas. Nós vamos descrever a nossa própria implementação da classe Stream. Mas antes, vamos entender o conceito fundamental por trás do Stream. Nós sabemos que o Stream do Java 8 nos fornece métodos funcionais que nos permitem mapear, filtrar e realizar muitas outras operações com base nos seus elementos. Mas a lista que nós implementamos nos capítulos anteriores também nos permite executar essas operações, como por exemplo o map e o filter. Então, qual a necessidade de uma classe de streams? Qual a diferença fundamental entre um stream e uma lista? Nós vamos começar entendendo essas diferenças e depois nós vamos escrever nossa própria implementação. Para nos ajudar a entender as diferenças, eu criei um arquivo, criei um pacote, na verdade, chamado stream, e uma classe motivation dentro desse pacote. E aqui um código simples que executa as mesmas operações numa lista e num stream. Esse código é bem simples. Primeiro, nós criamos uma lista com 5 elementos. Essa lista é a lista que nós implementamos nos capítulos anteriores. E aí nós mapeamos cada elemento da lista, de forma que nós multiplicamos cada elemento por 10. Claro, eu estou colocando um printf, mas você sabe que não é recomendável executar efeitos colaterais. Mas aqui nós nos permitimos fazer isso só a título de demonstração. Então, depois de multiplicar cada elemento por 10, nós filtramos todos os elementos que são menores ou igual a 30. Depois nós imprimimos o resultado na tela e, por fim, nós fazemos a mesma coisa com o stream. Nós criamos um stream de 5 elementos, mapeamos cada elemento para que ele seja multiplicado por 10 e depois filtramos todos os elementos menores ou iguais a 30. E, claro, depois coletamos isso dentro de uma lista. Como essa implementação de streams aqui é a do Java, nós não implementamos a nossa ainda, a implementação do Java retorna uma lista que é do Java útil. O desafio que nós temos aqui é escrever o que vai ser impresso na tela. Por exemplo, quando nós executarmos esse código, o que vai ser impresso na lista? O que vai ser impresso na tela? Eu vou colocar entre parênteses, pare o vídeo por alguns momentos e tente escrever qual a ordem das coisas que vão ser impressas na tela. Aqui a primeira coisa é, claro, list, list, e aí começa o mapeamento. A primeira linha vai ser map 5, depois map 4, depois map 3, map 2 e map 1. Você pode estar se perguntando por que começa com 5. É porque a nossa implementação de map ela é em termos do fold right. Ou seja, o nosso map é baseado na implementação de fold right. E fold right começa pelo lado direito da lista, como nós vimos nos capítulos anteriores. E depois, filter 50, filter 40, filter 30, filter 20 e filter 10. Então não tem muito segredo. Primeiro nós executamos a operação de mapa em todos os elementos, depois a operação de filter. Vamos descer a execução do stream, vamos abrir um bloco de comentários e vamos tentar escrever qual a ordem das coisas que vão ser executadas na tela. Pause o vídeo novamente por alguns minutos e tente chegar a essa conclusão. Bom, a primeira linha, stream, depois map 1. Seria bem lógico pensar que a segunda linha impressa seria map 2. Ou seja, um comportamento bem similar com o que é executado na lista. E o stream, no final das contas, ele tem uma natureza de lista. A diferença é que o stream é uma lista preguiçosa, ou seja, uma lazy list. E como nós vimos nos capítulos anteriores, coisas que são lazy são executadas apenas quando estritamente necessário, ou seja, apenas quando elas são usadas. Então, nesse caso, ao invés de map, vai ser filter 10. Depois map 2, filter 20, map 3, filter 30, map 4, filter 40 e, por fim, map 5, filter 50. Essa é uma diferença fundamental e muito importante. Por quê? Porque com a lista, nós executamos todas as operações de mapa, ou seja, nós iteramos sobre a lista uma vez, executando o mapa, e depois iteramos sobre toda a lista novamente, executando o filter, ou seja, 2 iterações na nossa estrutura de dados. Com o stream, nós executamos todas as operações com apenas uma iteração sobre a lista. Isso é uma grande vantagem do stream sobre as listas. Agora que você já sabe a diferença fundamental entre streams e listas, você é capaz de escolher a estrutura de dados ideal para resolver seu problema. E não apenas usar o stream cegamente, só porque ele oferece alguns métodos a mais. No próximo vídeo, nós vamos escrever a nossa própria implementação de streams e depois nós vamos voltar a essa classe, substituindo a implementação de streams do Java 8 pela nossa própria implementação. Te vejo em breve e até lá!